Meus irmãos, como eu estava falando, continuando aí o nosso vídeo, continuando a nossa aula, então, por exemplo, esse texto vai dizer assim: forma primeiro a tua lavoura, conquista, construa algo, para que depois você vá e forme família, para que depois você construa algo. Não é uma ordem, mas é um conselho, né? Para você edificar algo, para você a partir daí ter condições de sustentar e de manter uma família. Olha a grandeza desse provérbios, né? Dessa palavra de sabedoria realmente. Então são esses dois pontos. Aquilo que não é um provérbio. Provérbios não são promessas de punho inquebráveis. Provérbios não são ordens, são conselhos. Maneira de como viver no mundo criado por Deus. De modo a você viver, agradar e engrandecer o nome santo do Senhor. Tá bom? Aí nós temos aí na página 83, nós temos o esboço de provérbios. Você que está com o nosso módulo, você tem o esboço de provérbios. E aí você vai perceber que a introdução, o aviso de um pai, advertência de sabedoria, caminho de sabedoria em oposição ao caminho de loucura, palavras de Salomão, o sábio, provérbios de Agur, provérbios de Lemuel. Então, são muito ricos. Então, provérbios vai trazer princípios do saber. Por exemplo, a busca pela sabedoria. O Filho de Deus precisa demonstrar justiça e bom senso ao mundo. Está lá, Provérbios 4, 20 ao 27. Cuidado com as vontades da carne e os laços do maligno, Provérbios 5, vai falar para nós tomarmos cuidado com a mulher adúltera, com a mulher sedutora, né? Cuidado com a fiança, preguiça, enganos do maligno, vai falar para você tomar cuidado em se pôr como fiador de alguém. Vai falar da imoralidade sexual e do adultério, Provérbios 6, do 20 ao 35. Fala da mulher implicante, da mulher briguenta, do marido insensível, preguiçoso e rabugento. Fala da correção e disciplina dos filhos, conselhos aos governantes, conselhos aos reis, e vai falar da mulher virtuosa. Então você vai perceber que Provérbios ele traz princípios da sabedoria, né? Vai aplicar em todas as áreas da nossa vida, meu irmão. É muito rico. Se eu fosse você, eu lia. Se eu fosse você, eu tomava esses sábios conselhos. Opinião qualquer um pode te dar. Conselho só quem te ama, quem te quer bem, quem tem propriedade no assunto, quem conhece. E a palavra de Deus ela é viva, infalível e inerrante. Então tem conselhos práticos para a tua vida, conselhos para o teu dia a dia, para você viver de maneira a agradar a Deus, para que você possa se portar de modo a agradar a Deus. Então são princípios de sabedoria contido em Provérbios. Aí nós temos considerações finais sobre o livro de Provérbios. Então vamos lá. Como eu disse, né, são conselhos como viver no mundo de Deus. Então provérbios são conselhos como viver no mundo de Deus. A partir daí, o livro de Provérbios tem por finalidade apresentar a sabedoria necessária para uma vida de sucesso. Ou seja, ele oferece instruções para viver, para se relacionar com Deus e com o mundo que ele criou. Provérbios não ensina somente como nós honramos a Deus, mas Provérbios vai nos ensinar como nós andarmos honrando o nosso próximo, honrando o nosso compromisso e honrando a palavra que sai da nossa boca, né? Honrando, criando os nossos filhos e por aí vai. Os israelitas antigos não faziam a separação entre fé com relação aos outros aspectos da vida, ou seja, como faz o homem moderno, a gente divide a fé da vida, não. Eles, a fé e a vida cotidiana estava totalmente ligada a um princípio, e esse princípio era o temor ao Senhor, e aí as coisas dão certo, né? Por exemplo, para eles havia apenas uma percepção de universo. As experiências racionais e religiosas não eram diferenciadas. As experiências com Yahvé, com Deus,
traziam experiências para o mundo com que eles viviam, o mundo, né, o mundo habitado, as pessoas, a sociedade em que eles viviam. Então, a partir daí, eles não procuravam separar o conhecimento da fé. Então, eles tinham esse temor a Deus, e o temor a Deus trazia uma vida de sabedoria e como se portar, como viver bem. Meu irmão, se nós atentarmos a esse princípio, a tendência nossa é crescermos. Mas, infelizmente, nós temos desprezado os grandes conselhos da palavra do Senhor. Nós temos deixado de lado esses sábios conselhos e temos agido ou se enveredado pelos nossos próprios conhecimentos ou intuições. Então, ame a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. A sabedoria oferecida no livro de Provérbios é a sabedoria enraizada no conhecimento de Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Lembra que eu falei que é o verso-chave? Aparece isso lá em Provérbios 1:7 e Provérbios 9, verso 10 também. Então esse tipo de sabedoria está mais ligado ao caráter do que ao intelecto, ou seja, eu não tenho, eu sou, não é a ideia simplesmente de ter, né? Porque hoje se valoriza o que se tem, não o que é. Mas Provérbios vai nos ensinar que vale mais a pena você ser do que você ter. E essa é a ideia do caráter, você ser alguém de caráter, alguém que de fato ama a Deus, alguém que de fato teme a Deus e guarda os princípios e os mandamentos do Senhor. Então isso vai fazer toda a diferença. É claro que o intelecto é importante, e para se captar as verdades de Deus, não é desprezado o intelecto, né? Mas as suas verdades nos levam a um comprometimento de vida, né? Eu sou uma pessoa que não simplesmente eu falo, eu penso, mas eu ajo, a minha conduta é de alguém que de fato é alguém sábio. Então, sem esse comprometimento com a verdade de Deus, nós perdemos a verdadeira sabedoria que brota a partir desse relacionamento. Então, para a gente fechar o pensamento aí de Provérbios, essa visão panorâmica, nós precisamos compreender uma coisa. Eu tenho que viver isso. Isso, de fato, essa sabedoria, ela nasce a partir de um relacionamento construído com Deus. E Deus me torna sábio, Deus me torna uma pessoa intelectual, uma pessoa que sabe aproveitar as oportunidades e dizer não quando é necessário dizer não. Vamos lá para algumas lições práticas em Provérbios e Salmos, embora eu tenha dado essa visão panorâmica, mas eu quero aqui trazer algumas lições, tanto olhando para Salmos como para Provérbios. Então eu quero pensar com os irmãos, e aí se eu fosse colocar um título aqui, eu colocaria aqui sabedoria para conquistar. Sabedoria para conquistar. Então eu quero ler com vocês Provérbios 4, do 5 ao 8, ó. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras e nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir conhecimento ou entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Você pode dar um glória a Deus? Olha a grandeza disso aqui, meu irmão. Olha a riqueza que é isso aqui. Então, sabedoria para crescer, sabedoria para construir, sabedoria para conquistar, sabedoria para edificar. Nós precisamos buscar. Mas eu quero lhe dizer que essa sabedoria, ela nasce da construção de um relacionamento entre você e Deus. Então vamos lá. Como eu disse na frase de Oswald Sanders, sabedoria é a arte de aplicar o conhecimento. Quando nós olhamos para Provérbios 9:11, diz assim: a sabedoria construiu a sua casa e edificou 7 colunas. A sabedoria construiu a sua casa e edificou 7 colunas. Provérbios 23, se não me falha a memória, deixa eu ir aqui para ler com você. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Provérbios 23, eu acho que é isso. Ou é 23 ou é 22.
22, verso 1. A boa reputação é mais importante do que muitas posses. Desfrutar de boa estima vale mais que a prata e o ouro. Olha que interessante. Então nós precisamos entender que a boa reputação vale mais do que muita coisa. Então edificar, construir, criar algo, investir em algo, requer sabedoria. E olhando para esse texto de Provérbios 9, 1, a sabedoria construiu a sua casa e ergueu 7 colunas. Eu quero pensar com você nessa lição prática sobre 7 colunas da sabedoria. 7 colunas da sabedoria. A primeira coluna, eu chamo ela de temor ao Senhor. Olha que interessante. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, 10, 1, 7. E o conhecimento do santo é entendimento. Meu irmão, temor é um sentimento de profundo respeito e obediência. Ou seja, quando eu temo ao Senhor, eu começo a edificar ou conquistar algo da maneira certa. Então eu preciso, antes de tudo, temer ao Senhor. A minha casa precisa temer ao Senhor. Eu preciso fazer os meus negócios com temor ao Senhor. Preciso me relacionar com temor ao Senhor. E isso faz toda a diferença. Segunda coluna que eu quero pensar com você, e agora eu quero olhar para Salmos. Salmo 138, verso 8. A segunda coluna é descubra o seu propósito. Meu irmão, descubra o seu propósito. Você quer edificar? Quer construir algo? Quer erguer algo? Descubra o seu propósito. Por quê, meu irmão? Olha o Salmo 138, verso 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandone as obras das tuas mãos. Olha o que o salmista diz. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandone a obra das suas mãos. Você precisa entender uma coisa, meu irmão. Que o teu propósito não começa em você, mas em Deus. O teu propósito começa em Deus. Você não foi um acidente de percurso, não. Você não veio por acaso de uma gravidez indesejável do teu pai e da tua mãe que se relacionaram, não. Deus te gerou com um propósito. E para você edificar algo, para você construir algo, você precisa descobrir ou entender o propósito pela qual foi gerado. Aí o profeta Isaías, no verso 43, no capítulo 43, verso 7, diz assim, que o Senhor nos criou, nos formou e nos fez para a sua glória. Nós somos feituras de Deus, nós somos criados e formados para a glória de Deus. E isso faz toda a diferença. Então, o nosso chamado, muitas das vezes, ele pode ser temporal. Mas o teu propósito é eterno. Por que o nosso chamado é temporal? Às vezes eu posso estar exercendo, pastoreando uma igreja, mas vai chegar o tempo que eu vou ser trocado, vão me tirar de lá, ou vou para uma outra congregação. Eu posso estar regendo à frente de um grupo, liderando. Independente do tempo que eu fique, eu preciso entender uma coisa. Eu tenho, às vezes, chamados que são temporais, mas o meu propósito é eterno. Então, descubra qual é o teu propósito. A partir daí, você precisa agregar à sua vida aquilo que lhe faz crescer, aquilo que faz você caminhar em direção ao propósito pela qual Deus lhe gerou. Então, isso faz toda a diferença. Então, a segunda coluna é descubra o seu propósito. Terceira coluna, sabedoria ergueu a sua casa, construiu a sua casa e ergueu 7 colunas. Terceira coluna da sabedoria que eu quero pensar com os irmãos, e eu chamo ela de cuidado com as suas emoções, ou gerencie as suas emoções. Olha que interessante, Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procede toda a sua vida. Quando o escritor, o sábio, está falando de guardar o coração, ele não está falando de coração como órgão, como a bomba que bombeia o sangue para o nosso corpo, mas ele está falando de coração no sentido de centro da nossa volição, das nossas emoções, das nossas vontades.
E aí nós precisamos entender, irmãos, que nós devemos tomar cuidado, guardar, gerenciar as nossas emoções, tomar cuidado com os pensamentos, cuidado com a síndrome dos pensamentos acelerados. O ser humano tem a necessidade de aceitação e por isso passa por um processo de ansiedade, sofre por antecipação. E aí nós precisamos entender uma coisa, que os nossos pensamentos, eles têm base virtual. O que é isso? É que de fato você pensa algo, mas a construção desse pensamento, até que se pesquise e pergunte, ela simplesmente tem uma base virtual. Por exemplo, eu estou olhando para alguém que está com o seu semblante fechado e o pensamento nasce, está com raiva. Mas às vezes não é. O que de fato determina se ele está com raiva ou não é se eu chegar e ele está tudo bem e perguntar, e ele vai dizer, não tá, eu estou chateado, eu estou com raiva. Mas fora isso, o meu pensamento está simplesmente na base virtual. Então nós precisamos tomar cuidado, porque os nossos olhos e ouvidos são portas de entrada para o nosso ser. Então, meu irmão, aquilo que eu vejo e aquilo que eu ouço vai influenciar diretamente no que eu penso. O que eu penso vai influenciar no que eu sinto. E o que eu sinto vai determinar como eu vou agir. É um ciclo: pensamento, sentimento, comportamento. A partir daí, olha que interessante, eu preciso tomar cuidado, porque nós vivemos em dias de mídia manipulada, vivemos em dias de fake news, ou seja, e pessoas que usam de recursos para influenciar o teu pensamento, o teu sentimento e até o teu comportamento. Então, cuidado, gerencie as suas emoções. Uma quarta coluna, eu chamo de cuidado com a língua. Meu irmão, olha que o Tiago escreve em Tiago 3,2, diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Irmão, quem quer edificar, quem quer construir com sabedoria, tem que guardar a língua. O tolo fala muito, o insensato fala muito, fala sem pensar. Mas o sábio prudente, ele pensa para falar. E aí, à luz de Tiago, se você olhar o capítulo 3 de Tiago, você vai perceber que a nossa língua ela tem poder de dirigir, de guiar, de orientar. Ele faz alusão do freio, né, na boca do cavalo, do leme do navio, ou seja, a nossa língua ela tem poder de guiar, de dirigir, de orientar. Mas também ele diz que ela é perigosa, é indomável, é incoerente. Mas ele diz que ela é fonte que alimenta, que sacia, que faz deleitar. Porventura pode sair de uma mesma fonte água doce ou salgada. Quando ele usa essas metáforas, faz essa analogia, você percebe o poder que tem a nossa língua, tanto para abençoar, ou mesmo como para maldizer. Então, a quarta coluna, quem quer edificar com sabedoria, seja sábio nas suas palavras, como o salmista, no Salmo 1 que nós tratamos, né? Não se assente na roda dos escarnecedores, não se detenha no caminho dos pecadores, ou seja, não ande pelos conselhos dos ímpios. Se guarda a tua boca. Tem gente que erra muito porque fala muito, irmão. Atinja a maturidade, pense antes de falar, haja com sabedoria. Se não tiver nada com que falar, então é melhor você ficar calado. Porque se você não tiver nada que edifique para comunicar, então a melhor coisa mesmo é você ficar calado, tá bom? É um conselho. Vamos lá, quinta coluna, sabedoria construiu a sua casa e ergueu 7 colunas. Descubra a diferença entre riqueza e fortuna. Descubra a diferença entre riqueza e fortuna. Irmãos, tem gente que no decorrer da vida faz fortuna e outros conquistam riqueza. Embora a gente tenha tudo como se fosse a mesma coisa, não é. Eu quero pensar com você em Eclesiastes 9:12, diz assim: além do mais, ninguém sabe quando virá a sua honra. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraças que caem inesperadamente sobre eles. O que eu quero dizer com esse texto de Eclesiastes? Meu irmão, você não sabe a hora em que o dia mau vai vir.
Pessoas correm a vida inteira atrás de fortuna e desprezam valores que são riquezas para a sua vida, para a sua família. E nós precisamos entender algo, irmão, que cifrão, fortuna, são valores que se negociam. Agora, riquezas são inegociáveis. São inegociáveis. Irmãos, o cifrão, a fortuna, ela lhe deixa herança. Mas os valores, a riqueza, ela lhe deixa legados. Então isso faz toda a diferença. Descubra, valorize o que realmente é importante. O que realmente tem valor. Cuidado para não desprezar aquilo que é importante e abraçar aquilo que é secundário. São conselhos. Sexta coluna. E eu gosto muito dessa sexta coluna porque ela vai nos encorajar. E eu chamo essa sexta coluna de coragem para recomeçar. Eu queria citar Isaías 41:10 para você. Por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão vitoriosa. Isaías 41:10. Meu irmão, às vezes as coisas não saem do jeito que nós planejamos. Às vezes as coisas não saem do jeito que nós imaginamos. Mas erga essa coluna. Seja sábio, tenha coragem para recomeçar. O filho pródigo se levantou e foi ter com seu pai. Ana, mesmo sendo zombada por Penina, o texto diz, com amargura de alma, ela se levantou e foi orar diante do templo do Senhor. O leproso teve coragem de sair da caverna e ir se encontrar com Jesus. Daqueles 10 leprosos, mesmo estando curado, um teve coragem de voltar para agradecer. Jó sabia que o seu Redentor vive e que por fim se levantaria sobre a terra. Então a mensagem de Deus para você nessa lição prática é: tenha coragem para recomeçar, para erguer-se, para voltar ao primeiro amor. Sétima e última coluna da nossa lição prática, lembrando que a sabedoria edificou a sua casa e ergueu 7 colunas. Sétima coluna, eu chamo ela de ame a palavra de Deus. Ame a palavra. Vamos lá para Salmos? Salmos 119, 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Meu irmão, ame a palavra. Edifique sobre a palavra. Se relacione debaixo da orientação da palavra. Crie os teus filhos, guie a tua vida, os teus relacionamentos, guardando esta palavra que é viva, que é eficaz, que é verdadeira, que penetra na divisa da alma e do espírito, juntas e medulas. Então, meu irmão, a mensagem de Deus para você nesta aula é: guarde a palavra, olhe para os salmos e veja a sinceridade com que eles adoravam, com que eles celebravam, entoavam o seu poema ao Senhor. E olhe os conselhos de Provérbios, para que você possa ser sábio e não tolo. Então, meu irmão, ame a palavra, edifique pela palavra, construa pela palavra, cresça pela palavra. E isso faz toda a diferença na tua vida. Meu irmão, eu preciso encerrar essa aula, embora está tão gostoso, nós estamos sentindo a presença de Deus. Espero que você esteja vendo, tenha visto o primeiro vídeo também. Nós dividimos essa aula em 2 por questão do tempo de gravação. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, como o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Meu irmão, que Deus te abençoe, que essa aula possa ter ficado marcada no teu coração, que se você está assistindo a essa aula pela manhã, tarde ou à noite, não importa qual momento, que Deus possa ter falado com você, que você possa ter uma atitude de erguer a tua cabeça nesse momento, de sacudir a poeira e de se levantar e declarar que só o Senhor é Deus, que não importa como você começou, mas sim como é que você vai terminar, lembrando sempre que Ele é o Senhor teu Deus, que te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, porque eu te ajudo. Guarda essa palavra no teu coração, tá bom? É muito bom estudar com você. Tá aqui o nosso módulo, ó. Nós já estamos chegando perto do fim, tá bom? Você que quer esse módulo, liga para nós, tá bom?
deixa aí a sua mensagem, tá bom? Entre em contato conosco. Se quiser falar comigo aí pelo zap, é 011, né? 97135 3774. 011 97135 3774. Manda lá um zap para nós, vai ser um prazer te conhecer, a gente se comunicar. E se você quiser, o módulo, quiser cursar conosco, tá bom? Você é nosso convidado, tá? Que Deus te abençoe, sem mais, fica na paz do Senhor, um beijo no teu coração. Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? Beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um abraço, tchau, tchau.